eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um botão de rosa numa toalha de rosto. E a palavra de hoje está no Salmo de número 43, versículo 5, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Aqui você tem o risco, e esse risco está disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelas folhas e eu vou usar o verde pinheiro para sombra, o verde abacate para o tom médio e o erva doce para fazer a luz. Esse é o botão que eu desenhei aqui. Essa foto eu tirei na casa do meu irmão. Tem uma roseira linda lá. E risquei umas folhas aqui para complementar o risco. Eu vou trabalhar com o pincel número 4 e ele tá bem aparadinho, começando pela sombra, que é o verde pinheiro. Você viu que em cada folhinha eu coloquei duas hastes pro lado que eu vou colocar a sombra. E eu vou fazer assim, ó. Coloquei no centro o verde pinheiro e agora eu dou uma puxada pro lado onde tem a haste desse verde pinheiro. Essa folha, ela tá por cima dessa, então eu não vou puxar o verde, mas eu vou colocar um pouquinho do verde do lado de lá, bem na borda, e não vou deixar aquela linha reta, porque a folha da rosa, ela não tem uma linha reta ali, ela é assim meio crespinha, tem umas pontinhas. Ó, não coloquei muita sombra. Agora, sem lavar o pincel, eu vou colocar aqui o verde abacate e eu vou entrando ali, ó, entre aquelas linhas de verde pinheiro e eu vou dando uma trabalhadinha com o pincel. Aqui vai ficar assim, ó, mais clarinho, porque tá por cima dessa aqui. Inclusive, eu deveria ter feito essa primeiro. Agora já foi. Desse lado, eu passo uma linha reta aqui e eu não misturo. Eu vou puxar esse verde abacate pra lá. E ele vai se mesclando também no verde pinheiro. Vai ficar só uma linha de sombra ali, ó, de cor mais escura. Agora eu vou lavar o meu pincel. Sequei e eu vou iluminar um pouquinho com o erva doce. Então eu coloco aqui, ó, em cima do verde abacate e dou uma puxadinha. Não é para chegar com erva doce lá embaixo, tá? É só assim. Do lado de cá eu coloco esse verde aqui na linha em cima do verde abacate. E agora eu puxo pro lado. Olha como já vai ficando aquela ranhura, tá? Aqui eu tenho que deixar mais clarinho, porque essa folha aqui tá em cima dessa. Esse cantinho aqui vai ficar assim clarinho. Agora eu vou pegar o meu pincel 0 com o erva doce. Eu vou fazer uma linha aqui no centro. E agora aqui, ó, eu não vou colocar uma linha em cima do escuro, eu vou colocar no meio, entre os dois escuros. E eu tô trabalhando com o erva doce. Essa linha não precisa chegar até o final, mas pode chegar. E eu vou fazer isso para os dois lados, olha. Com o verde pinheiro. Eu gosto de usar a cor mais escura. Aquele zigue-zague, ó. Não é um contorno pesado.
Você não precisa contornar inteirinho. Aqui desse lado nem precisa, porque aqui a gente já fez com outro pincel. Mas se você não conseguiu fazer assim bem certinho, você pode fazer agora. Só não deixe aquela linha aparecendo assim muito artificial, de contorninho, tá? Da mesma forma, eu vou fazer esta e esta. Essa aqui eu vou fazer mostrando para você de novo por causa da dobrinha. Olha estas folhas que já estão prontas. Agora eu vou fazer essa daqui. Sombra, verde pinheiro. Vou puxar pra cá. Geralmente eu coloco 3 risquinhos, mas não tem que ser só 3. Você pode pôr mais. Mas sempre preserve um bom espaço para você colocar a segunda cor. Agora aqui, eu já vou colocar aqui, ó, embaixo da dobrinha. E essa parte aqui, a gente vai puxar pra dentro. Ela vai pegar toda essa área por cima do cabinho e termina aqui. Já aproveita e coloca um pouquinho do verde aqui fora, na dobrinha. Só faço o contorno ali. Vou lavar meu pincel, porque estava carregado demais de verde. E agora já venho com a segunda cor. Essa segunda cor, ela já tá me mostrando onde tá a luz. Depois aqui, pro lado de fora, puxando pra dentro. Nos intervalos do verde pinheiro, que é a sombra. Caso você coloque demais de uma cor que cubra a outra, você pode voltar com aquela outra cor. Quer ver? Aqui, ó, eu posso voltar com o verde pinheiro. Bem de leve, eu consigo colocar ele outra vez. Isso se precisar, só mostrei ali pra você. Aqui a dobrinha, eu vou completar de preencher, vou completar preenchendo ali com o verde abacate. E agora eu vou iluminar. Lavo o pincel para tirar o excesso da tinta e vou colocar aqui, vou puxar para lá, deixando esse arranhado, né, essa ranhura. E agora do lado contrário. Coloco um pouquinho da tinta e puxo, tentando acertar os intervalos do verde pinheiro. Se você puxar inteiro, você vai cobrir aquela sombra, você vai perder em detalhe. Não vai ficar errado, mas vai perder detalhe. Agora um pouquinho de erva doce e vou fazer aqui, ó, o contorninho da beirada, né, que é essa parte virou pra cá, então é a beiradinha da folha. E agora o acabamento. Primeiro aqui com o pincel zero faço essa linha no meio. Se você observar a folha da roseira, ela tem uma linha clarinha bem no meio. Aí depois aqui, ó, eu tô colocando sempre em cima da claridade, eu não tô atravessando o verde pinheiro. E agora pra cá. A ranhura aqui até se confundiu um pouco. Essa beiradinha, eu vou acentuar um pouquinho o contorno com o verde soft e agora aquele acabamentozinho com o verde pinheiro, principalmente aqui, ó. Essa parte aqui. E eu vou deixando, fazendo zigue-zague. Não precisa ser uma linha contínua. Você pode fazer um pedacinho, pular um pedacinho, fazer mais um. Aí vai do seu agrado. Aqui não tem zigue-zague, tá? Porque essa virou e nessa aqui não é beirada. A beirada tá aqui com o clarinho já.
Do lado de lá nem precisa, porque o meu já ficou ali todo crespinho. Agora eu vou te ensinar a fazer essa haste aqui que segura as folhas. Vou colocar rosa escuro. Pasme, é rosa escuro mesmo. Aqui, ó, tem dois negocinhos assim pro lado, que eu não sei chamar, então tô chamando de negocinho. Vou fazer só a pontinha deles com rosa escuro. E esse cabinho aqui, que tá aparecendo só um pouquinho também rosa escuro. Aqui, ó. Rosa escuro. Agora, eu vou pegar verde pinheiro. E vou passar do lado esquerdo. Uma linha com o pincel zero. Em cima desse rosa escuro. E aqui vou passar aqui por baixo. Lavo o pincel. E agora eu vou colocar o branco. Em cima do rosa escuro. Do lado de dentro. Quase cobri o meu rosa escuro. Tenho que fazer um pouquinho mais. Um pouquinho mais de rosa, porque o rosa tem que aparecer. Aqui, ó. Aí, esse pedacinho aqui ficou bem certinho. Essa hastezinha aqui eu vou colocar, ela é mais larguinha. A pontinha fica rosa escuro, ó, quase sumiu. É tão miudinho. Já misturou um pouquinho ali no verde pinheiro, é isso mesmo. Um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, do lado de baixo. Já vai marcar ali a linha. Uma pincelada de branco. Consertando o rosa escuro, que a pontinha é bem cor de rosa. Aí. Agora, o cabinho do botão. Primeiro, eu vou preencher com o erva doce. Tô usando um pincel número 6. Tô trabalhando com ele de lado, mas eu tô preenchendo mesmo, ó. Tô usando a largura do pincel. Não é muito fininho, não. E sai um pedacinho aqui embaixo. Agora eu vou fazer um pouquinho de sombra com o verde pinheiro na parte de baixo. E eu não posso usar o pincel nessa posição. Eu vou ter que usar o pincel nessa posição. Vai fazer um pouquinho de sombra ali, mas eu tô passando o pincel bem em cima da linha de fora. Viu como ficou escurecidinho? Aqui também, ó, que eu posso fazer assim, que eu tô trabalhando com o pincel bem de pé. Se fosse com um pincel menor, eu acho que seria até mais fácil. E vou pegar um pouquinho do branco e eu vou iluminar. Bem de leve. Aqui também. Pronto, é isso aí. Vou trabalhar com o pincel zero. Aqui embaixo a gente já tem uma sombra bem acentuada, mas aqui em cima não. Então, eu vou separar. Você viu aqui, ó, tava juntando, separei. Aqui não tem nada, fundo, separei. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do verde pinheiro, bem pouquinho, até aqui. Porque aqui já tem o fundo da rosa que faz o papel de contorno ali. Aqui embaixo também, ó. Bem na beiradinha. Até a pontinha do corte aqui. Já aproveito, tá vendo a folha? Juntou aqui, ó, com o cabinho. Então, eu faço um pouquinho de sombra. Com um pouquinho de sombra eu faço a linha. Que a folha ficou por cima do cabinho. Detalhes prontos. Agora, nós vamos trabalhar o botão.
Nós vamos começar a pintura do botão pelas sépalas. Primeiro, essa parte aqui, que ficou por trás de tudo isso. E eu vou fazer assim. O erva doce aqui. E risquei, fui crescendo, crescendo, mas a gente apaga o risco do lápis assim, ó. Só pôr um pouquinho de tinta ali e dar uma esfregadinha. Agora, o espaço é tão pequeno que a cada vez que eu trocar de cor, eu vou lavar o pincel. Um pouquinho do verde abacate. Não precisa chegar lá no final. Passo aqui bem de pouquinho. Vou tirando aquela linha de contorno, ó, tá vendo? Agora já ficou só uma luminosidade ali no meio. E eu vou completar com o verde pinheiro, que vai ficar aqui nesse cantinho e vai vir sumindo aqui, ó. Eu vejo todas as cores. Eu vejo o erva doce, eu vejo o verde abacate e vejo o verde pinheiro. Então, esse daqui tá pronto. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Esse a gente tá vendo por dentro. Então, eu vou preencher com erva doce. Peguei um pouquinho do verde abacate, tiro o excesso e vou fazer uma sujeirinha aqui em cima. Assim, bem de leve. E agora um pouquinho do rosa. Muito pouquinho. Coloco em cima do verde. Vai ficar meio marrom. Porque verdes com vermelhos fazem marrom. Ó, bem rosado assim, meio... É a cor que eu tô enxergando ali. Eu já vou fazer o lado de cá também. Esse pedacinho aqui, ó, ele tá por trás do botão. Então, aqui também eu vou colocar o erva doce. Só tirei o excesso de tinta do pincel. Peguei o verde e vou fazer aqui, ó, bem em cima da linha. Nessa partezinha aqui. Com o pincel sujinho, peguei um pouquinho do rosa. No meio, eu tenho um toque de rosa. Aqui ainda vai um contorno com o branco depois, ali também. Agora que eu já fiz as partes que estão por baixo do botão, nós vamos trabalhar o botão. E agora eu vou introduzir nessas cores aqui mais o amarelo canário e o vermelho vivo. Eu vou começar por aquela parte ali, ó. Eu vou pegar o vermelho vivo e vou preencher esse pedacinho. Eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro. Verde pinheiro com o vermelho. Vai dar um tom de marrom. Eu vou colocar aqui umas manchas. Aqui bem nessa parte do contorno. E um pouquinho na parte do contorno de fora também. Esse pedacinho ele vai ficar assim bem escurinho. Ó, ficou vermelhinho só no meio. Já vou aproveitar, o pincel tá sujo, e fazer esse triângulo aqui, ó. Que também fica assim, um vermelho escurecido. E eu vou escurecer com o verde. Verde pinheiro, tá? Porque o outro verde não dá esse tom. Agora, vamos por partes. Esse pedaço aqui é continuação desse. Eu vou usar o rosa escuro. Aqui tem um risquinho, mas a gente passando o pincel bem de leve, o risquinho aparece. Aqui eu preencho inteiro com rosa escuro. Aqui eu tô deixando ali um pedacinho. Aqui eu coloco verde escuro, não, gente, rosa escuro. Aqui também preenchi.
essa sépula passa por cima. Peguei um pouquinho do vermelho e vou colocar aqui, ó. Terminei de preencher com o vermelho. Um pouquinho do verde para fazer uma sombra ali em cima do vermelho. Pode ir apertando o pincel com pouquinha tinta, mas vai ficar assim, ó, bem acentuada essa sombra. Não precisa esfumar. Só coloca o pincel ali, vai ajeitando ele para cima do vermelho. E agora com o pincel limpo você vai usar o branco. E esse branco ele vai aqui, coloca bem na beiradinha e limpa o pincel para dentro, esfumando um pouquinho. O rosa vai ficar mais claro. Depois você vai continuar aqui, ó, você veio, passa por baixo da sépula e continua do outro lado, né? Nesse risquinho você entra um pouquinho assim com o branco. Aí aqui você dá uma limpadinha de pincel. E é para esse sentido. Depois aqui também, ó, tem um pouquinho ainda de branco que fica arranhadinho. Contorno e branquinho para dentro. Lavo o pincel, vou voltar aqui com um pouquinho do rosa, só para deixar bem divididinho aqui, ó. Branquinho de novo. Pronto. Pedacinho pronto. Agora aqui essa pétala central. Eu não risquei, mas no teu risco eu vou colocar, tá? Aqui tem uma mancha, mais ou menos assim. Aí aqui tem outra mancha que vem aqui, faz um gordinho e vem sumindo. Primeiro eu vou colocar esse amarelo canário dentro da mancha. Aqui são manchas, mas uma cor meio que some dentro da outra. Então a gente não precisa caprichar muito no contorno. Ó, esse amarelo vem até aqui só, não vai lá pra cima não. Agora eu vou colocar o rosa aqui no meio. Aqui, vai na beiradinha, até em cima. Ó, esse lado inteiro. E aqui. Agora eu vou colocar o vermelho aqui, ó, no restante. Aqui ainda não, aqui vai um branco. Eu só vou misturar o vermelho, limpando o pincel em cima do rosa. O vermelho e o rosa, em situações assim, fica muito bonito. A combinação dos dois, a mistura dos dois. Vou chegar aqui com o vermelho. Eu vou limpando o meu pincel, empurrando o amarelo. Lembra aquela linha? Aquela linha tem que sumir. Vou até pôr um pouquinho mais de tinta, porque eu deixei bem forte. Então, se você tirou o risco e deixou muito forte, agora você põe um pouquinho de tinta em cima e aperta teu pincel. Nem que precise voltar depois com um pouquinho do amarelo novamente. Eu vou voltar aqui, ó, com um pouquinho do meu amarelo. Agora, com mais liberdade, eu posso misturar bem. Que fique uma mancha aqui, assim, amarelada. Aqui nem precisa misturar tanto. Fica mais uma linha mesmo. Lavo meu pincel e agora eu vou preencher esse restantezinho aqui, ó, com o branco. Começo aqui, venho misturando o branco pra cima do amarelo. E aqui o branco, eu já vou usar esse pouquinho aqui pra passar em cima desse rosa pra separar a pétala até em cima. Aqui, ó, perde-se a linha. E vai ficar aquela mancha branca ali. Um pouquinho mais avermelhado aqui.
Pincel sujo de vermelho, tem aqui bem no contorno, assim, ó, pincelada suja. Um pouquinho mais de branco, eu vou passar no contorno do rosa ali atrás, limpando o meu pincel. Esse botão, ele tem bem essa cor avermelhada aqui embaixo, inclusive bem aqui, tem um pouquinho daquele escuro também. Como eu tenho vermelho, eu posso pôr um pouquinho do verde pinheiro em cima, e aqui, ó, nesse cantinho também tem um escuro. Várias cores num botão só. Por quê? Porque eu tô copiando num botão de verdade. Aqui um pouquinho mais branco. Aqui. Chego com a divisão até em cima. E é isso, o nosso colorido. Agora vamos terminar as sépalas. Primeiro, esse pedacinho aqui. Vou fazer esse pedacinho aqui com um pouquinho do amarelo. Ó, coloquei amarelo canário. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde abacate. Aqui a linha fica bem fina. E aqui ele só vai sumir em cima do amarelo. Eu vou começar com o verde abacate. Eu vou preencher esse meio aqui, ó. Agora, um pouquinho do verde pinheiro, que vai ficar aqui embaixo. Lembra que tinha um risco aqui no meio? Dou uma esfumada, sem preencher tudo. E depois aqui a ponta também. Essa ponta aqui também fica mais escurinha. Então, eu tenho um risco no meio, em cima escuro e embaixo escuro. Vou usar o erva doce para dar uma clareada aqui em cima do verde abacate. E depois do lado de lá também. Cuidado para não cobrir aqui, ó, nas duas pontas, o verde pinheiro. Mais um pouquinho em cada lado. Vai preservando o escurinho do meio. Pronto, por enquanto. Posso até subir um pouquinho aqui, ó, com o verde abacate. Agora, vamos fazer esta aqui. Esse pedacinho, a gente tá vendo ela por dentro. E esse pedaço ali, a gente tá vendo por fora. Por dentro é clarinho. Por fora é verdinho. Então, tô colocando verde abacate. Aqui na ponta, vou pôr um pouquinho do amarelo. E vou colocar agora um pouquinho do vermelho. Essa parte aqui, vou colocar o branco. Agora que eu já trabalhei com o pincel número 4... eu vou pegar o pincel número 0 para fazer o acabamento, que é com o branco. Vou começar nessa daqui, que foi a primeira que a gente fez. Tem um contorninho aqui de branco, que é até bem acentuado. Ó, ele vem até na pontinha. Esse daqui... você vai ter que prestar atenção nessa linha aqui, ó. Essa linha passa aqui por cima. Aqui. E vem por aqui assim, ela some. Do lado de baixo não tem. Aqui fica bem branquinho. Esta aqui, eu tenho o branquinho que começa ali... e vai contornar até em cima. Já passei um verdinho aqui para não sumir. E do lado de fora também, porque eu tô vendo os dois lados. E um segredo, esse contorno, ele não é muito fininho e nem certinho. Ele fica meio crespo, porque isso aqui é a beirada da sépala. Aqui você não desce, você vem até aqui, ó, até o encontro da outra.
Porque quando chega aqui, ela tá dobrada, tá? Essa parte aqui tá alta e aquela ali tá baixa, então a gente não enxerga aquele contorno. E essa daqui de trás vem a linha aqui, ó, por fora. Quando chega aqui, ela cruza. E aqui nem tem contorno, a gente nem enxerga. Aqui por dentro também eu vejo um pedaço, até aqui, ó. Meu pincel tá sujo de branco. E eu vou pegar um pouquinho do vermelho para fazer aqui, ó, uma beiradinha também, uma pontinha. Detalhezinhos. Verde. Terminei ali. Aqui também, ó, em cima do branco, eu vou fazer um finalmente de verde. Esse aqui também vou passar um pouquinho de verde. E aqui eu tenho uma hastezinha assim, ó, pra dentro, pra fora. Um risquinho. Pontinha de verde. E aqui só vou acabar porque não ficou muito bem preenchido aqui o meu. E vou usar mais um pouquinho de branco aqui, que já tá seco, já é até uma luz seca, para dar uma clareada nesse meinho, para ficar bem gordinho. Um pouquinho de branco aqui, um pouquinho de branco aqui, só o pincel sujinho. Prontinho. Pincel número 6. Uma pinceladinha de azul ultramar, uma pincelada de água, misturo, tiro o excesso, o segredo é esse, tirar o excesso. Aí eu vou começar aqui, ó, pelos cantinhos, sempre carrego de pouquinho e começo de novo no cantinho. Aí vou levando pra fora. Ele ainda tá um pouquinho úmido, porque hoje tá muito frio, muito úmido o tempo, então vai demorar um pouquinho para secar aqui esse arranjo, mas eu já vou terminar, porque eu preciso terminar. Ó, sempre pego de pouquinho, começo no cantinho, venho limpando o pincel pra fora. Nunca pegue tinta e comece aqui, sempre comece nas entranhas. E daí limpa teu pincel pra fora. Isso é garantia de que você não vai borrar e não vai passar do espaço que você precisa. Mais uma pincelada de azul, mais uma pincelada de água. Eu só mergulho o pincel na água e tiro. Limpo bem, tiro o excesso, né? E começo no cantinho, vou levando, limpando, redondinho. Eu não tô fazendo isso, não. É assim, ó. O pincel vai ficando limpo. Olha como faz uma transição perfeita. Aqui vou deixar um pouquinho mais forte. Vou limpando meu pincel pra fora. Não vou colocar nesse meio. Um pouquinho aqui, um pouquinho mais aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na parte de baixo só. Se colocar aqui por fora, você tem que colocar aqui dentro também. Não leve até o final, é só um pouquinho de sombra aqui. Nem vou colocar lá em cima. Deixa sumindo. Aqui acho que tem que... Aqui deu uma manchadinha de verde, ó. Não tem problema. É fundo. Vou limpar o pincel um pouquinho mais. E pronto. Esse trabalho você pode interferir aqui com o molde vazado, em cima, embaixo, ou um bem no meio. Você pode colocar o botão para cá, o outro botão para lá. Você pode brincar à vontade. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.
Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado e até o próximo vídeo.